Bora falar também sobre uma economia gigante no Corinthians. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes. Preciso te contar que o Corinthians conseguiu uma economia gigante, com 3 atletas que estavam completamente fora dos planos da comissão técnica, da diretoria e, em especial, do torcedor corintiano. Marcelo Paz foi responsável pelas saídas de Kaká, negociado com Vitória, de Félix Torres, emprestado ao Internacional, e de Héctor Hernandes, que teve seu contrato rescindido. Com a saída desses atletas, o Corinthians conseguiu uma economia superior a R$1.100.000 por mês. São mais de 12 milhões de reais de economia até o fim da temporada, incluindo também o 13º e todos os impostos. O Kaká ganha na casa dos 400 mil mensais e foi emprestado ao Vitória sem custos, mas com o time baiano assumindo 100% dos vencimentos. O Félix Torres ganha 700 mil mensais, foi emprestado ao Internacional sem custos, com o Colorado assumindo 50% dos seus vencimentos. Ou seja, vão restar para o Corinthians 350 mil por mês, 350 mil para o Inter. Já Héctor Hernandes, que ganhava 400 mil mensais, rescindiu seu contrato e se tornou reforço do Gil Vicente. O Corinthians deixa de pagar esses 400 mil por mês pro atacante espanhol. E você, o que pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? E fala também sobre o Corinthians com informação exclusiva. O Timão tentou comprar uma joia do Mirassol. Hora de falar sobre o Corinthians, que tenta a contratação de uma joia do Mirassol. Christian Araújo, meio atacante que disputou com a camisa 10 do Mirassol a Copa São Paulo de Juniores. Ele termina o torneio com 16 anos, mas começa com 15. Foi alvo recente do Timão. Posso assegurar que o Corinthians procurou o Mirassol com proposta oficial para a compra do atleta. Os valores da negociação, incluindo bônus, poderiam chegar até R$1 milhão, mas o Mirassol decidiu rejeitar a proposta, como já havia feito com uma oferta do Hoffenheim no início dessa temporada. Flamengo, Atlético Mineiro, Vitória e Grupo City são outros interessados no jogador, que havia feito boa parte de suas categorias de base no Palmeiras, mas havia sido contratado pelo Mirassol em 2025. Só para completar, importante contar que o Corinthians deve ter o retorno de Breno Bidon para a partida contra a Portuguesa nesse domingo. O volante, que virou desfalque nos últimos jogos por conta de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, treinou normalmente nesta sexta-feira e só não joga se Dorival Júnior não quiser. Quero fechar o vídeo para repercutir uma informação que vem da Europa. O jornalista chamado Ekrem Konur, que trabalha na Turquia, afirma que o São Paulo fez proposta oficial por Casemiro. Segundo a apuração do jornalista, o Casemiro tem uma oferta de 2 anos com a possibilidade de extensão pós-carreira para ocupar um cargo no São Paulo. Algo bastante comum no mundo do futebol. O atleta se aposenta, mas passa a ocupar um outro cargo, basicamente como o Rafinha está fazendo agora no tricolor paulista. Segundo o Ekrem Konur, o Inter Miami é outro interessado no jogador. Confesso que já achei estranho. Primeiro porque já noticiei para vocês que o clube americano super interessado no Casemiro é o Los Angeles Galaxy, com proposta oficial, projeto gigante. Casemiro só não aceitou porque tem a intenção de jogar na Europa e está à espera de ofertas do velho continente. Mas fui checar antes de gravar esse vídeo com uma pessoa do departamento de futebol. Mandei o print da notícia para essa minha fonte no departamento de futebol tricolor. A pessoa assegurou que o São Paulo não fez proposta, nem sequer sondagem, porque sabe que o Casemiro não pensa em voltar ao Brasil tão cedo. E quando voltar, dará preferência ao tricolor por toda a relação que ele estabeleceu nos tempos de categoria de base e também elenco profissional. Só para arrematar em relação ao São Paulo, o tricolor anunciou em suas redes sociais que Luciano renovou seu contrato até dezembro de 2028. Belo reajuste salarial, é mais um dos atletas ganhando acima de R$1 milhão por mês. O que você pensa sobre as notícias que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Falo também do Corinthians, com a informação de que tem zagueiro colombiano na mira do Timão, e de Kevin Cuesta, zagueiro colombiano de 25 anos de idade, virá reforço do Corinthians. O atleta foi oferecido ao Timão nos últimos dias. Jogador que pertence ao Once Caldas, tem vínculo até 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para o Corinthians ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Temporada atual de 7 jogos e uma assistência, muita força física, nem tanta qualidade com a bola nos pés.
Informação sobre a sugestão ao Timão foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana para saber se o Timão teria interesse em levar essa história adiante, e dá para dizer que o negócio está completamente descartado. O nome foi avaliado, não agradou e não haverá a contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians fechou nas últimas horas a contratação de Iago Melo, zagueiro de 19 anos de idade, que pertencia ao Flamengo. Jogador que chegou a ser capitão do Sub-15 e do Sub-17, mas perdeu espaço no Sub-20. Jogou poucos minutos na temporada passada. O Flamengo acabou cedendo o jogador que vai atuar no Sub-20 do Corinthians. O Flamengo fica com 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians passa a ter 80% dos direitos econômicos. Fala também de Marcos Leonardo. Que história é essa de que ele pode pintar como reforço do Corinthians? Já Kaká está fora do Timão. Te conto detalhes do seu novo clube. E o Corinthians acaba de definir a saída de Kaká. O zagueiro será emprestado ao Vitória até o fim da temporada. Ele é esperado nessa quinta-feira em Salvador para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Empréstimo sem custos até dezembro. Vitória assume 100% dos seus salários. Dessa maneira, dá para dizer que a economia do Corinthians, com os vencimentos do jogador até dezembro, vão ultrapassar os 4 milhões de reais. Importante contar também que se o Vitória utilizar o Kaká em pelo menos 60% das partidas daqui até o fim do ano, terá a obrigação de comprar o atleta, que foi adquirido pelo Corinthians por 24 milhões de reais. Mas a verdade é que dentro de campo não conseguiu jogar, pelo contrário. Foi uma negação como zagueiro e também como lateral. O torcedor do Corinthians pegou bode do Kaká. Atleta que nos últimos dias também foi especulado no Atlético Paranaense e no Santos. O Vitória venceu essa disputa e vai anunciá-lo nas próximas horas. Qual a chance de Marcos Leonardo virar reforço do Corinthians? Essa especulação começou a ganhar um pouco mais de força depois que torcedores corintianos cravaram que o Marcos Leonardo passou a seguir o Timão nas redes sociais. Posso assegurar que não há nenhuma chance desse acordo acontecer por agora. Primeiro porque o Marcos Leonardo está decidido a permanecer no Al Hilal pelo menos até a metade do ano. Vale a lembrança de que nos últimos dias o Al Hilal precisou retirar um dos seus atacantes da lista de inscritos do Campeonato Saudita. E a opção foi pelo Darwin Núñez, centroavante uruguaio ex-Liverpool. Marcos Leonardo seguiu inscrito no Campeonato Nacional. Outro motivo: quando deixar o Al Hilal, e o Marcos Leonardo pretende sair na metade do ano, a sua ideia é de voltar ao futebol europeu e não ao Brasil. Isso sem contar na questão financeira. O Al Hilal pede cerca de 40 milhões de euros para negociar o Marcos Leonardo, salário na casa dos 3 milhões de reais por mês. O Corinthians não tem os 40 milhões de euros para comprá-lo, nem os 3 milhões de salário para pagar ao atacante. Isso sem falar no fato de que o Marcos Leonardo é torcedor confesso do São Paulo. E se um dia voltar ao Brasil, ele pretende dar preferência ao tricolor. Corinthians, que ainda busca atacante de lado de campo, função do centroavante não é prioridade, mas sempre buscando aquele modelo de contratação barata, jogador sem custo, de preferência com salário baixo. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!